Olá, tudo certo? Hoje a gente vai fazer a live, eu e o Johnny Sattler, sobre métodos contraceptivos. Nós vamos falar também sobre alguns outros assuntos, eventualmente responder alguma pergunta. O nosso foco vai ser os contraceptivos de uso contínuo, mas estamos abertos a falar sobre vários outros assuntos, certo? Essa live vai ser feita no Instagram e aqui no YouTube ela vai ficar gravada assim que a gente terminar. Então, Jones, vamos fazer nossa live e só te apresenta rapidamente aqui para o pessoal do meu canal te conhecer também. Beleza. Pô, é uma satisfação muito grande você ter aceito o meu convite para fazer essa live, né? Que foi passado lá no meu Instagram e estou passando aqui para o seu canal do YouTube. Muito obrigado, doutor. E meu nome é Johnny Sattler, né? Eu tenho o Instagram Johnny Sattler e também o Facebook Johnny Sattler e o canal do YouTube eu estou começando agora, Johnny Sattler. Eu sou mais aquele cara que aborda temas políticos e tudo mais, mas tive a ideia de fazer o Debate Sem Filtro, que são lives 3 vezes por semana, né, onde eu faço um convidado de tema aleatório e trago aqui para a gente bater um papo, falar sobre questão política, também sobre saúde, como estou tendo o privilégio hoje de ter o doutor aqui no meu canal. Então, desde já, faço também o convite para vocês seguir lá o Johnny Sattler no Instagram, em todas as redes, é Johnny Sattler, para você ficar sabendo um pouco da minha opinião política, do cotidiano. O pessoal gosta, é bem engraçado. E aí a gente fala, pessoal, de vários temas e o pessoal me segue nas minhas redes sociais porque eu abordo de um jeito mais diferente, eu vou dizer, atípico, né, esses temas, beleza? Então, aguardo vocês lá e acompanhe essa live, vai ser muito importante. Só lembrando, o Jones mora nos Estados Unidos e ele trabalha lá com construção, é brasileiro, se mudou para lá, acabou criando família nos Estados Unidos. Então, mas fala sobre a nossa política e mostra também o cotidiano dele. Achei bem interessante ver tanta neve, que a gente não está acostumado a ver tanta neve assim aqui, né? E é uma satisfação. Bora começar. Bora. Explicando por que eu estou no consultório, né? Acabou que eu não consegui ir em casa e emendou nas últimas consultas aqui do dia e acabei ficando por aqui, mas aí vocês já conhecem o meu ambiente de trabalho também. E hoje, pessoal, a gente vai aí conversar com um tema mais voltado para as mulheres, mas é claro que eu não vou deixar passar, né, uma perguntinha ou outra aí fora do assunto do dia a dia dele, mas uma opinião mais pessoal dele, beleza? E vocês podem mandar aqui nessa interrogaçãozinha, nesse balãozinho aqui embaixo, alguma pergunta em específico que vocês querem falar ou fazer para ele, né? Eu vou ler aqui e ele vai introduzir aí o assunto hoje mais no lado dos anticoncepcionais e outras dúvidas aí, mas vamos focar nisso aí. Beleza, pessoal? Podemos começar? Então, eu vou pedir, doutor, para o senhor se apresentar, né, para as pessoas aí. Eu sou, para os seguidores do doutor, meu nome é Johnny Sattler, né? Eu faço uma série agora, galera, de debates, né, sem filtro, ou seja, uma opinião sobre as coisas, né, sobre os assuntos meio politicamente incorreto, muitas das vezes, porque eu acho que esse debate mais franco assim é muito mais esclarecedor do que qualquer outro. Eu estou fazendo essa série, já convidei várias pessoas, tenho o prazer hoje de ter a satisfação de ter o doutor aqui nessa live, para a gente agradar o público feminino também. Beleza, pessoal? Eu não sou especialista em nada, moro aqui nos Estados Unidos, só tenho eu sou empreendedor aqui no ramo da construção, mas eu sou um curioso, então fiz o convite ao doutor e quero tirar minhas dúvidas aqui com ele também como pai de menina. Daqui a pouco eu te... Se apresenta, doutor. Então, meu nome é Diego de Marco, eu sou médico ginecologista e obstetra, formado na Federal do Rio Grande do Sul, sou natural de Porto Alegre, mas quando eu terminei a residência em ginecologia e obstetrícia, eu entrei para a aeronáutica e acabei vindo transferido para Florianópolis. Fiquei 5 anos na aeronáutica, saí com dor no coração, mas não deu para conciliar a vida de obstetra com a vida militar. E hoje, daí não voltei mais, né? Quem mora em Floripa é difícil de querer sair dessa cidade.
Sou doido para conhecer aí, cara. Sério Ah, mesmo. é lindo demais. É uma ilha, 42 praias, só o clima que não é que nem Nordeste, né? A água é mais fria, tem inverno, Você já foi então no Espírito Santo? não. Espírito É, Santo ainda porque não. as praias do Espírito Santo, elas, a maioria é de água um pouco fria, eu acho, né? Eu também Ah, nunca é? fui na praia daí para saber a temperatura, se é tão fria quanto as de Guarapari, por exemplo, onde eu moro. Mas com certeza é muito mais quentinha do que aqui em Massachusetts e New Hampshire. Ah, Isso você pode ter certeza. sem dúvida. A maior diferença é que daí o frio tem um pouco mais de graça, né? Tem o que fazer. Aqui é só frio, mas não tem uma gota de neve, então não é nem Rapaz, bonito. eu não sei se é porque eu sou praieiro, né? Eu chego no inverno, me dá uma tristeza, cara. Eu acho tão triste, por mais que tenha esporte e tudo mais, a gente fica É. meio em casa assim. Mas vamos ao que interessa, sem mais Vamos delongas. lá. Deixa eu falar então. Um tempo contado aqui. Sim, eu A queria gente falar marcou essa sobre. live, a gente marcou Pode essa falar. live, pessoal, e fez uma caixinha de perguntas. E aí o trato meu e do doutor foi as perguntas que mais foram feitas iguais, assim, a gente ia bater nesse assunto, entendeu? E foi qual pergunta, doutor? Contracepção foi a principal. Métodos Uhum, contraceptivos, né? Muita pergunta sobre DIU, sobre outros métodos, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre esses métodos. Não tem como falar de contraceptivos sem falar sobre pílulas, né? Porque geralmente as mulheres começam a anticoncepção com a pílula. Eu não gosto de pílula, só prescrevo pílula quando a paciente pede. Eu acho que uhum. não é um método ideal. Primeiro, porque depende da mulher lembrar todos os dias. E já tem estudo que mostra que depois de 3 anos, 80% das mulheres esquecem comprimidos. Ao longo de um mês, ela esquece pelo menos um. Então, isso vai reduzindo a eficácia, né? A Uhum. pílula, pelo uso normal, porque depende da mulher, depende dela não ter vomitado, dela não ter diarreia, dela ter tomado na hora certa, né? Não pode tomar um de manhã e um de noite, por exemplo, tem que tomar todo dia, mais ou menos na mesma hora. Então, a chance de falha das pílulas é uma em cada 20 usuárias no ano. Então, é muito comum acontecer falha. Boa parte daquelas que engravidam sem querer é porque esqueciam as pílulas, tomavam errado, ou nem sabia que estava tomando errado, né? Uhum. E um outro problema grande das pílulas é que ela bloqueia muito a parte hormonal da mulher. E isso faz com que a mulher fique com uma libido muito mais baixa. Eu tenho um canal no YouTube e lá eu tenho um vídeo explicando exatamente os mecanismos do porquê que a mulher perde a libido. Então, algumas coisas mais técnicas, dá uma olhada lá no meu canal, é o Médico da Mulher, que lá eu vou conseguir, vai ter os vídeos que explicam melhor, porque eu não vou conseguir explicar os detalhes de cada coisa. Mas uma das coisas mais comuns da pílula é broxar pra caramba a mulher. E isso incomoda muito as mulheres. Às vezes ela nem sabe que é por isso que ela não tá tendo vontade de ter relação. Às vezes tem discussão com o marido não entende, ela acha que é outro problema, e na verdade é só o excesso de estrogênio, né? Para se Uhum. livrar do estrogênio e também para melhorar essa eficácia, que é uma em cada 20, existem os métodos contraceptivos de longa ação reversíveis. A gente conhece pela sigla em inglês LARC, e eles são os DIUs sem hormônio, os DIUs com hormônio, os implantes hormonais. Esses métodos, eles são excepcionais, muito mais eficazes do que as pílulas, e eles têm a vantagem da mulher poder mudar de ideia e resolver que ela quer engravidar. Porque se fizer vasectomia, se fizer laqueadura, é irreversível, não tem volta, né? Eles são eficazes, mas não tem volta. Esses outros não. E, por incrível que pareça, o DIU com hormônio e o implante hormonal, que é um chipzinho que vai no braço, esses dois métodos são mais eficazes que a vasectomia e que a ligadura. Então, eu vou falar sobre esses três agora, né? Primeiro, o DIU de cobre, né? O DIU sem hormônio. Existem 3 Uhum. modelos. O DIU T de cobre, que ele é antigo já, é um DIU em formato de T. O DIU, ele dura 10 anos, essa é a principal vantagem dele. Tem um DIU em formato de ômega, que ele é um DIU, que ele é um chapéuzinho assim, ele não é T que nem o outro DIU. E ele tem a vantagem dele, ele tem umas garrinhas que é mais difícil dele deslocar.
só que ele dura 5 anos. E lançaram em 2016, 2017, o DIU de prata, que para minha decepção ele não é prateado. Ele continua cobre porque é somente uma fina e microscópica camada de prata que recobre o cobre. Porque o cobre, o método de ação dele, quando ele está lá dentro do útero, é causar uma reação inflamatória no útero, que não é infecção, não causa mal para a mulher, mas é uma reação inflamatória que faz com que aquele ambiente fique muito ácido. E o espermatozoide, ele só vive num ambiente alcalino. Quando ele entra dentro do útero, por exemplo, o espermatozoide ele só sobrevive na vagina porque o homem produz a secreção da próstata, que serve justamente para deixar a vagina alcalina. Então, aqueles espermatozoides, aí só o espermatozoide entra para dentro do útero, o resto a mulher elimina pela vagina, né, o sêmen, a secreção da próstata e tal. E o espermatozoide ele sobrevive porque o útero é alcalino também. O útero tem um pH semelhante ao do sêmen, ao do espermatozoide, né? Quando a gente deixa esse útero ácido por dentro, o espermatozoide entra ali e morre. Então é assim que ele acaba funcionando. Poxa, que interessante. Eu estou aqui, eu vou ficar de espectador no momento, doutor, que é até bom, eu estava pensando aqui o senhor falando, né? A minha esposa, ela tem DIU, né? Sim. E quando teve a experiência com pílula, né, engravidamos. Então, o meu segundo filho veio logo que ela tirou o DIU, teve a nossa primeira filha planejado, né? Aí depois começou a tomar pílula, veio logo o segundo. Sim. Mas fala aí que eu quero ficar por dentro de tudo agora. Esse é o principal problema da pílula, né? Então, o DIU de cobre, ele vem para melhorar para aquela mulher que ela não quer ou não pode ter hormônio nenhum no corpo, tá? O DIU de cobre, ele vai ter uma eficácia 10 vezes maior do que a pílula. Então, a chance de falha dele é 1 em cada 200 mulheres. Ele é muito melhor. E ele tem todas as vantagens da mulher não usar pílula. Ela vai ter o ciclo menstrual normal, ela vai ter a libido normal, ela vai continuar com o ovário funcionando, então ela vai ter a ovulação, ela vai ter o período fértil, ela só não vai engravidar. Mas ela vai ter todas as desvantagens de não usar nada. Ela vai menstruar, e para muitas é um problema, ela vai ter cólica, e como ela tem alguma coisa dentro do útero, costuma ter um pouco mais de cólica do que tinha antes, um pouco mais de fluxo menstrual do que tinha antes. E ela vai ter a TPM que Deus mandar, a acne que Deus mandar, e a labilidade emocional que ela teria se não estivesse usando nada, né? Então, para algumas mulheres que sofrem com TPM, que sofrem com cólica, não vale a pena também. Uma pergunta de um rapaz leigo, né? Que até hoje ficou sabendo dos métodos usados aí pelas mulheres, assim, quando a gente namora, né? Passa a ter relações sexuais com a namorada e agora com a esposa, né? No Brasil, doutor, o único que eu conhecia mesmo, né, era a camisinha, lógico, porque era da minha parte, a pílula e a injeção. Né? E a minha namorada, na época, lá no Brasil, ela tomava muita injeção. Eu queria que você falasse só um pouquinho aí, porque o DIU eu fui conhecer quando eu vim para os Estados Unidos. Sim. Entendeu? A gente tem 2 tipos de injeção. Uma injeção é de 3 em 3 meses, que ela só tem um tipo de hormônio. É uma injeção que eu não gosto, porque ela tem muito efeito colateral. A única vantagem dela é ser a cada 3 meses. O resto, ela só tem coisas ruins, assim. Nocivo. Eu tenho até um vídeo, por que eu não gosto da injeção trimestral. Eu fiz um vídeo para isso. E a injeção mensal, ela é a mesma coisa que a pílula. Só que vai injeção para aquelas que esquecem, que é mais fácil ela lembrar uma vez por mês do que todo dia. Então, para as esquecedoras, existe a injeção mensal, funciona exatamente igual, tem os mesmos efeitos colaterais de perda de libido, dor de cabeça, só dá menos enjoo porque não é comprimido, né? Tudo que cai no estômago tem chance de dar enjoo. Então, mas a injeção, ela já foi mais usada, né? Mas depois, fazem acho que uns 5 anos que esses métodos de longa ação, eles estão sendo mais explorados. Por quê? E como é que é no Brasil a questão Porque aqui, por exemplo, a minha esposa, por ser americana, ela tem um suporte do governo para ela colocar o DIU, né? Sim. E aí, no Brasil, como é que é? A pessoa tem que pagar? Ou mais ou menos. SUS já tem um programa? O DIU de cobre, que não tem hormônio,
é dado no posto de saúde, dado e colocado no posto de saúde, tá? Então a mulher não tem custo nenhum para botar o DIU de cobre se for no posto de saúde. Claro, tem as questões de o médico de família, não é, às vezes nem sempre vai ser um obstetra que vai colocar, e é o modelo, ela não vai poder escolher o modelo de DIU que ela quer colocar, vai ser aquele que o posto fornece, que geralmente é o T de cobre tradicional, tá? Mas os outros modelos, os DIUs hormonais, aí ela vai precisar ser particular ou convênio, né? Os convênios, eles pagam o DIU particular, aí tem o custo do médico da colocação, que é o custo do médico colocar, porque colocar um DIU é um procedimento médico, ele tem riscos, o médico pode perfurar o útero na hora da colocação, ele pode deixar o DIU mais baixo e aí ele perde a eficácia, então ele tem que ser colocado por um profissional experiente, profissional que sabe como que está fazendo, e tudo que tem risco tem custo, né? Imagino que na construção também o custo leva em conta o fato da parede rachar. Lógico. Então, para a gente também tem esse risco também tá na conta, né? Mas é um método super seguro, tá? As chances disso acontecer, eu mesmo nunca tive perfuração de útero colocando DIU, e deslocamento são pouquíssimos, eu conto acho que 5, que aí não são na colocação, porque como eu tenho aparelho de ultrassom no consultório, aí eu já na hora eu vejo se está bem colocado, né? Então eu já sei se ele está no lugar na hora mesmo. Então, eu falei do DIU de cobre, o DIU com hormônio, ele é parecido com o DIU de cobre, só que ele libera hormônio dentro do útero. Então ele vai fazer com que a eficácia melhore, porque ele vai ter o hormônio contínuo ali dentro. Não é o mesmo hormônio da pílula, então ele não tem risco de trombose, não vai reduzir tanto a libido quanto a pílula reduz, e ele vai fazer com que, geralmente, o DIU, né, com que a mulher não menstrue. Então, para aquelas mulheres que não querem menstruar, é uma baita alternativa, e para aquelas que não podem menstruar, como quem tem endometriose não pode menstruar, quem tem ovário policístico não deve menstruar, essas mulheres elas têm um tratamento melhor com o DIU hormonal. Elas nem podem colocar o DIU de cobre, essas que têm essas doenças, né? O DIU Mirena ou Cailina, que são os dois tipos que tem com hormônio, eles têm uma taxa de eficácia de 1 em cada 800. A vasectomia, 1 em cada 400. Então, é muito melhor mesmo do que vasectomia, o DIU hormonal. Efeitos colaterais que as mulheres não gostam é que costuma dar muita acne e em torno de 20% acaba tendo um sangramento mensal. Então, aquelas que botaram para parar de menstruar, se cai nesses 20%, elas vão ficar bem decepcionadas. E deixa eu te perguntar, doutor, uma vez eu estava... Só mostrar um DIU colocadinho aqui, ó. Esse aqui seria o modelo do útero, em tamanho real, no caso, né? O útero, quando não está grávida, ele é do tamanho da mão fechada da mulher. E ali dentro está o DIU, ó. Ele fica desse jeito dentro do útero, tá? Ali em cima são as trompas. Aqui o colo do útero. O fiozinho do DIU fica na vagina. Então, se um dia precisar tirar, a gente pode tirar. Caraca, que interessante. Eu nunca tinha visto, a primeira vez. Esse é o DIU. E existe também... Não tem risco nenhum de romper ou coisa do tipo, né? É 100% seguro, você falou. Nada na vida é 100%. Mas é o risco é bem mais seguro. Tu diz seguro em que sentido? De risco de vida, risco de doenças e tal? Não, de doença, de engravidar, não. O risco de gravidez é 1 em cada 800 com esses DIUs com hormônio. Comparado com o DIU sem hormônio é 1 em cada 200 e a pílula 1 em cada 20. Então ele é... Agora nem consigo calcular quantas vezes melhor que a pílula, mas é umas 40 vezes melhor que a pílula. E os riscos é na hora de colocar, perfurar o útero e daquela cordinha entrar, também tem esse risco. E aí para retirar precisa de um procedimento cirúrgico, não dá para só puxar se aquela cordinha entrar. Existe a chance... Você falou que parece que tem uma consulta periódica para... Sim. A gente tem que consultar. O único caso de paciente minha que engravidou com DIU, ela não veio na consulta de 1 ano, estava deslocado e não foi vista. E aí ela engravidou.
Sério? Então tem esse risco do Tem a deslocamento. chance de deslocar. Mas o DIU com hormônio, mesmo deslocado, tem uma função ainda. Não vai ser um em cada 800, mas vai ser uma função boa porque ele libera hormônio ainda. O DIU de cobre, ele só funciona se estiver bem colocado. Se ele deslocar, ele vai perder eficácia. Eu queria te perguntar aí, ó. O chip hormonal É o para que eu vou quem falar tem agora. endometriose. Tá. Sim. Obrigado, Então, o Silvinha, 30. O implante hormonal é isso aqui. Ele vai, é um chipzinho, ele vai dentro do braço da mulher. Ele dura 3 anos e ele é o que tem de mais eficaz até hoje. Uma em cada 2.000 a chance de gravidez. Eu vi um caso já de falha. Era uma menina que tinha epilepsia, tinha uma série de doenças, tomava um monte de remédio que pode reduzir essa eficácia e ela acabou engravidando mesmo com o implante. E depois dela, então, até eu ver 2.000 usuários de implante de novo vai demorar, né? Para falhar mais um. Porque ele é muito, muito, muito seguro, né? 100 vezes mais seguro do que a pílula. E ele tem como efeito benéfico reduzir muito fluxo, reduz muito a cólica. E ele é o que mais reduz TPM. Porém, ele não é tão bom quanto o DIU hormonal para reduzir fluxo. Então, com o implante, ele acaba... a mulher tem uma chance de 60% de ter escapes eventuais. Só 20% ficam sem sangrar nada. E mais 20% sangram bastante e com uma periodicidade que incomoda. Para essas que sangram bastante, se ela tiver endometriose, o implante não vai ser bom. Mas a gente só vai saber testando, esse é o problema, né? Então, para endometriose, eu prefiro o DIU hormonal. E para ovário policístico, eu prefiro o implante porque o implante ele bloqueia melhor o ovário. Às vezes, o DIU hormonal ele é tão local o efeito dele que o ovário continua trabalhando. Gente, eu acho que está sendo surpresa até para algumas mulheres aí essas informações, hein? Que eu acho que elas estão um pouco, ou o médico não instruiu tão bem igual você está instruindo agora, ou deixa eu só te perguntar uma coisa. Uma vez eu estava conversando com a minha esposa, ela tem o DIU, hoje eu vou perguntar se ela sabe qual o tipo de DIU que ela tem, né? De agora ela que eu sabe. sou quase um especialista, né? E o que eu reparei é que ela estava tendo a menstruação dela, pouquíssimo sangramento, mas por vários dias, mais dias. Isso aponta alguma coisa ruim ou é normal? É normal, isso é chamado de escape. Então, é um escape de menstruação, ou o termo em inglês que é spotting. E isso pode acontecer. Geralmente vai acontecer com o DIU hormonal, então o mais provável é que ela esteja usando Mirena. E esse DIU, ele pode acontecer, né? Uma porcentagem das mulheres, em vez de menstruar, vai ter esse escape de muito pouco sangue, geralmente mais marrom, e por pouco tempo, por alguns dias. Mas tem mulheres que vão ter, tipo, 15, 20 dias. Aí depois ficam 6 meses sem vir nada. É muito irregular. Show. Show. Deixa eu só te perguntar mais uma coisa aqui que eu vi nos comentários. Esse chip que você falou que é um dos melhores aí, métodos, né? Ele tem na rede pública e na rede particular a média de custo. Ele não tem nem... Ele não é codificado no Brasil, então ele não tem nem por convênio. Ele é totalmente privado. Aí o custo nas farmácias vai girar em torno de R$ 1.200. R$1.200? Né? E a colocação do médico vai variar, né? Aqui na clínica a gente compra uma quantidade maior, então eu consigo comprar com desconto. Aí eu consigo fazer um preço que já com a colocação não fica tão alto. Vai girar mais ou menos uns R$40 por mês, se ela usar os 3 anos. Ele dura 3 anos, o DIU dura 5, né? Então ele acaba ficando mais caro que o DIU por isso. O DIU hormonal, se a mulher for pagar ele totalmente privado, ele custa em torno de R$900. E aí é uma vantagem que nos Estados Unidos ele custa $900. Aqui é caro. Eu lembro que era igual, era 800, 800, 900, 900, só que muda a moeda. Então é muito caro aí. Não, tá esclarecido aí, Ari. Eu vi até uma pessoa falando que começou a tomar, se ela estiver assistindo ainda, mandar a pergunta de novo, que passou para cima, eu não vi.
que começou a tomar anticoncepcional, ou não sei se ela colocou o DIU, faz 3 dias ou 3 meses. Eu não deu para entender direito. Se você estiver assistindo a live ainda, manda aí de novo a pergunta, que aí o doutor vai e te responde de forma mais específica, beleza? Sim. Os métodos que eu queria falar mais eram esses, tá? Todo mundo me pergunta, toda vez que eu abro caixa de pergunta, alguém me pergunta no meu Insta se... eu faço caixa de pergunta 2 vezes por semana no mínimo, então podem me perguntar à vontade lá. Perguntam assim, qual é melhor? O DIU com hormônio, o DIU sem hormônio? O implante ou o DIU? E não existe essa resposta. Eles têm vantagens e desvantagens. Então, para a mulher que tem endometriose, não adianta ela ficar se preocupando com o DIU de cobra, ela não pode colocar. Entende? E se a mulher ela tem cólica, ela não tolera ter cólica, não quer menstruar de nenhum, também não vai ser o DIU de cobre. Agora, se ela não tolera acne, ela não pode botar o Mirena, o DIU hormonal, porque ela vai se encher de acne e não vai aguentar um ano. Doutor, e deixa eu perguntar para você, que eu vi esses dias um vídeo, até achei engraçado, que você falou assim que nos seus planos, quando você tirava um plantão no carnaval, o que mais acontecia ali? Né? Eu achei engraçado, queria que você falasse aqui. Isso é engraçado, né? Porque acontece no carnaval, como as pessoas acabam bebendo e transam e tudo mais, elas até têm a boa vontade de usar camisinha, mas acabam esquecendo, né? E aí, às vezes, a camisinha cai. Então, já teve plantão de eu tirar 2, 3 camisinhas perdidas de dentro da vagina. A mulher só se dá conta no outro dia, quando ela começa a ter corrimento e tudo mais, porque aí fica reagindo com as bactérias vaginais, né? E aí, geralmente, ela nem lembra. Não lembra na hora. Mas aí não valeu de nada a camisinha, né, doutor? Não valeu de nada. Pegou qualquer doença que tinha que pegar e correu o risco de engravidar também. Gente, sério, doutor? 2, 3? 2, 3 num carnaval de 4 dias. Que eu fiz, na verdade, eu fiz plantão em 3 dias aquele ano. Mas outras coisas também acabam perdidas ali, né? OB, que é o absorvente interno também, já tive que retirar em plantão, que a mulher entrou, a cordinha arrebentou, ela não conseguiu tirar. Algumas mulheres têm medo de colocar o dedo lá dentro e puxar. Mas não tem problema, é só colocar o dedo e puxar, porque a vagina é um tubo de 10 centímetros, não tem como errar. Botar o dedo e puxa que vai dar certo. Mas o mais estranho que eu já tirei foi um dente de alho. Sério, doutor? E tipo assim, uma pergunta aqui. Rapaz, quando vai tirar um negócio desse, você chega a entrar em detalhes com o paciente ou não? Como é que isso veio parar aqui e não sei o quê? Não, geralmente ela chega e pergunta se ela está no carnaval e diz, doutor, eu acho que a camisinha ficou, ele só me contou hoje, aconteceu isso, eu não lembro direito. Aí eu examino e tiro, porque também de uma emergência, para mim não faz diferença como foi para ali, o meu trabalho é tirar, né? E a do alho eu perguntei, né? Isso deve ser muito do seu cotidiano. É pra gente que o nosso cotidiano é outro, a gente acha engraçado. A do alho eu perguntei. E aí ela colocou o dente de alho porque ela leu que era bom para candidíase, o alho. Só que aí ela tinha... Tem muito disso, doutor, que ao invés de procurar o especialista, eles vão em simpatias, essas coisas. Você vê muito desses casos no Brasil? Sim. Cada dia menos, porque o acesso à informação é muito mais fácil, né? A minha página, tanto o meu Instagram quanto meu YouTube, são muito voltados para isso, né? Para explicar para as mulheres numa linguagem português mais claro, para que elas consigam entender, porque às vezes elas só têm acesso a informações de leigos, né? Ou então médicos que falam em linguagem técnica que é difícil de entender. Com certeza. Isso eu acho que atrapalha um pouco. Dificulta muito. Eu vou te falar a sinceridade, doutor. Por esses últimos 3 anos, eu tenho me interessado mais por conta, né? A gente, quando é marido, não é um especialista igual você, né? A gente sabe o básico do básico. Mas quando a gente tem filha,
Aí a gente tem que virar mais especialista sobre o verdade. assunto mulher, né? Se Aí preocupa mais, né? eu até brinco assim que eu já sabia muito de mulher, mas depois que você tem o know-how assim de ser pai de menina, agora eu posso bater no peito e falar que eu estou conhecendo muito mais o universo feminino, né? É verdade. Você é pai de menina também, né? Não, eu tenho um Não, é guri. menino? Só um guri? É o Arthur. O segundo pode ser, a gente vai estar planejando agora, para logo, mas aí não sei o que, que vai ser ainda. Show. E deixa eu te perguntar, eu sei que não a gente estava conversando nos bastidores, né? E você falou que não é muito minha área e tudo mais, mas eu como pai, né? Eu queria que você me desse algumas dicas assim sobre o cuidado um pouco mais especial, porque eu sou um pai que, modéstia à parte, eu sou um paizão, sou presente, gosto de estar ali, dar banho na minha filha, sempre estar reparando, né? O desenvolvimento do corpo dela, tenho bastante cuidado com a higiene dela. Então, eu queria que o senhor me desse aí algumas dicas aí para os pais de Sim. primeira viagem, pai de menina. Uhum. A grande diferença, quando é muito pequena, que nem a tua, que tem 3 anos ainda, né? Até o início ali da puberdade, o principal cuidado é fazer a higiene de cima para baixo. Isso para sempre na mulher, né? Mas quando é criança menor, que aí a gente tem que limpar, é lembrar de sempre limpar de a frente para trás, nunca do ânus para a vagina, porque isso você traz as bactérias que estão ao redor do ânus, principalmente quando é neném que usa fralda e fez cocô. Se tu limpar o cocô de trás para frente, vai trazer aquele cocô para a vagina, pode entrar bactérias ali para dentro da vagina e causar corrimentos, causar infecções, e são difíceis até das pessoas lembrarem, porque ninguém imagina que uma criança pequena pode ter corrimento, né? Mas isso geralmente é pela questão de higiene. Então, quando a menina vai, senta na areia, vai brincar em algum lugar, na praia, por exemplo, pode ficar restos de areia ali, então tem que sempre dar uma cuidadinha e lavar, tem que abrir mesmo os grandes lábios, né? E lavar entre os grandes lábios, os pequenos lábios, lavar, abrir os pequenos lábios e lavar aquela região que é onde sai o xixi, onde tem a entrada da vagina, né? Vai ter o ímen, então vai estar ainda fechadinha, mas é importante lembrar de fazer essa higiene sempre com um sabonetezinho nessa idade, um sabonete neutro. Depois da puberdade tem que ser um sabonete especial, um sabonete íntimo. É isso que eu ia te perguntar, porque todo mundo, algumas pessoas falam que é bom ter um sabonete específico, outros já falam que destrói um pouco o pH. Como é que é essa história? Então, o pH da criança é um pH bem alcalino, não é um pH tão ácido. Então, não precisa necessariamente de um sabonete específico. Hoje existem sabonetes específicos para crianças, para meninas. E sempre que você tiver uma coisa específica, ela vai ser melhor, porque ela foi testada e aprovada para aquele fim. Depois da puberdade, a vagina fica muito ácida. O pH é em torno de 4,5 a 5. Enquanto que o pH da pele é 7,4. Se eu usar um sabonete desenvolvido para a pele, eu vou alcalinizar a vagina e eu posso, além de causar alguma alergia, alguma reação, incômodo, coceira, tudo, eu vou mudar aquele pH e eu posso causar, favorecer, facilitar infecções vaginais. Então, eu defendo muito o sabonete íntimo. Tem um vídeo que eu fiz, que o vídeo... é como lavar a perereca. Tá no YouTube. Show. Tá lá no seu canal. Isso. E esse vídeo explica, tem várias dicas. E geralmente as mulheres se surpreendem com pelo menos uma ou duas ali. Geralmente tem comentário dizendo que, isso eu não sabia. Então, eu acho importante. Muito importante, doutor. Eu sou bem ciumento, né? Com a minha filha, né? E aí eu fico sempre atento, tudo. E agora uma dica aí que o senhor acabou de dar, porque agora, depois de que ela cresceu um pouco mais, né? Eu passei a dar banho nela com um sabão normal. E agora com essa dica aí, eu acho que eu vou procurar um sabão mais específico. Na idade dela, pode ser o normal, um sabonete mais neutro, porque na idade dela não vai ter o pH tão diferente, né?
Mas se tu achar o sabonete íntimo para criança, pode usar, mal não vai fazer. Não tem por que usar o sabonete íntimo da mãe. A mãe tem que usar o sabonete íntimo específico porque o pH é muito diferente. Aí tu vai estar acidificando, uma vagina pode dar uma ardência pela acidez, tá? Uhum. Isso é tipo assim, umas coisas que as pessoas com certeza não devem perguntar ou tirar dúvida, mas que eu acho muito importante de falar, né? Principalmente para pais. Eu não vejo muito. Você tem muito pai que te pergunta, manda pergunta para você no Instagram sobre como lidar com a filha ou coisa do tipo? Sabe que não. Eu não, pais, muito pouco. 95% do meu público do Instagram é mulher. É mulher, com certeza. Isso já diminui um pouco a quantidade de homens que podem fazer pergunta. No YouTube eu tenho 15% de homens, então o YouTube tem mais, né? Mas as perguntas não costumam vir para as filhas, assim, sabe? Geralmente, quando eles perguntam, é sobre a namorada, sobre a esposa. Eu acho que meu público ainda é jovem também, e os homens, eles mandam as mulheres perguntarem. Dificilmente o pai cuida. Tem um pai que me pergunta com certa regularidade, já me fez algumas perguntas, ele tem 2 ou 3 meninas, e acho que ele é pai, acho que ele é solteiro, viúvo, alguma coisa assim. Então, ele que cuida, né? Então, eu quero interagir bastante. E qual especialista, assim, e até que idade eu tenho que lidar com esse especialista que você falou? Sim. E a partir de que idade eu já posso procurar mais específico os seus conselhos? O pediatra, na primeira infância, até em torno ali de 5, 7 anos. Depois disso, tem um ginecologista especialista, que é gineco-infanto-puberal. E aí, esse ginecologista, que é raro de achar, é uma subespecialidade. Tipo, a minha subespecialidade é videocirurgia. Videolaparoscopia ginecológica é esteroscopia. Essa é a minha sub-área, né? E aí tem uma sub-área que se chama infanto-puberal, que é aqueles que cuidam das crianças e adolescentes, assim, até uns 12, 13 anos. Depois que ela menstruou, e principalmente quando ela começa a pensar em ter relação, aí vale a pena levar no ginecologista de mulheres já, porque tem muita coisa que a gente precisa explicar antes dela ter relação, né? Então, e geralmente que idade, o doutor, que está aí? A menstruação varia dos 9 aos 14. Dos 9 aos 14. Então, média ali de 12. 11, 12, né? Média de 12. E aí tem que levar já para a primeira consulta, né? Vale a pena levar porque elas vão ter muitas dúvidas, às vezes tem vergonha de perguntar para a mãe e a gente consegue explicar algumas coisas para essa menina, né? Não, eu quero ser bem presente. Você acha que ela vai ter intimidade? Eu acho que vai, né? Desde que até o primeiro namorado vai, depois que ela estiver pensando em namorada, aí acabou. Por isso que é bom ter uma relação de amizade com o médico dela. Mas isso é uma coisa muito importante, tá? Existe a lei do sigilo médico e adolescentes têm direito a essa lei, tá? Sério? Então, a partir dos 13, 14 anos, é sigiloso a consulta. Inclusive, a mãe entra, fala o que a mãe quer falar, depois a mãe sai, geralmente é a mãe que vem, né? Depois a mãe sai, fala só com a paciente, só com a menina, ela fala tudo que ela quer falar, que a mãe não pode ouvir, e algumas dizem, não, deixa a mãe que eu já contei tudo para ela. Outras não, ai, graças a Deus, eu tava morrendo de vergonha. Entende? Aí ela fala e no final da consulta eu pergunto, o que eu posso conversar com a tua mãe? Aí ela, isso tu pode falar. Eu chamo a mãe e explico aquilo que foi autorizado. Isso é uma lei, pelo menos aqui no Brasil, é a lei de sigilo, o adolescente, a partir dos 14 ele tem direito de sigilo médico já. Deve ter aqui dos Estados Unidos, eu tenho que me inteirar mais dos fatos aqui, mas já que você falou de lei, eu quero aproveitar aí, né, e contar uma história não, um fato que aconteceu comigo aqui, né, e que a gente estava conversando nos bastidores um pouco mais
das nossas visões aí, né, mais conservadoras e tudo mais. Então, é um assunto, doutor, que é um pouco polêmico, mas eu gostaria da sua sinceridade, né, porque o nome do debate já diz, né, debate sem filtro. Quando a minha esposa engravidou, eu fui no ginecologista aqui com ela, e por ser vindo de família cristã, a gente já tem uma opinião formada sobre o aborto, né, e tudo mais. Eu acho engraçado, por exemplo, no estado onde eu morava antes, que era Massachusetts, né, aqui do lado, do ladinho de New Hampshire, onde eu moro agora, eu fui na primeira consulta, né, quando a minha esposa estava grávida, e aí a primeira frase que o ginecologista falou para minha esposa é: você vai querer tirar ou você vai querer ter? Né? Então, aquilo ali me chocou de tal forma que eu nunca pensei, que quando a minha mãe engravidou, eu lembro como se fosse hoje, minha mãe engravidou dos meus irmãos, ela foi no ginecologista, e todo mundo feliz, alegre, nova vida. Aqui o povo americano é mais frio, né? Não tem esse coisa que o brasileiro tem, de festividade, tudo, eles são mais centrados, mais frios, vão direto ao ponto, sem rodeios, né? E aí ele falou isso, eu fiquei assim, estarrecido. Como é que é aí no Brasil a sua visão sobre isso? Sim, são duas coisas, né? Primeiro, eu acho que é importante a gente falar que nos Estados Unidos eles têm, além do estilo, né, que eles são, assim, eles têm a obrigatoriedade legal de falar 100%. Eles não podem usar meias palavras. Aqui no Brasil, para eu dizer que a pessoa tem câncer, eu tenho que começar dizendo: olha, o resultado não foi muito bom, talvez tenha um problema mais grave. E aí a paciente vai falando e eu vou vendo o que ela quer ouvir. E se ela não quiser ouvir, se ela não perguntar é câncer, eu não digo com essas palavras, é câncer. Eu chamo o familiar e digo: ó, é câncer. Sério? Entende? Nos Estados Unidos, se o médico não falar, recebi teu exame, é um câncer, tem tantos por cento de chances de morrer em tantos meses, tantos por cento de chances de cura, ele é processado. Se ele não falar. Então, ele é obrigado a falar. Então, o médico é obrigado, se é permitido naquele estado, ele é obrigado a perguntar se ela quer tirar ou manter. Não é questão da opinião também. Assim como aqui, não importa a minha opinião, eu sou proibido de falar em aborto, porque é ilegal. Entendeu? A menos que a paciente tenha sido estuprada ou se ela tiver risco de vida. Por exemplo, ela descobriu um câncer de mama e engravidou. A gravidez vai matar ela, porque o câncer de mama vai se alimentar dos hormônios quando acabar a gravidez. Então, eu posso fazer um aborto para salvar a vida da mãe. Aí, nesses casos, a gente pergunta para a mãe: olha, tu tem um câncer e esse câncer vai impedir o teu tratamento, tu tem a possibilidade de fazer um aborto legal para se salvar. E os dois casos que eu vi, elas decidiram morrer e ter o filho. Sério? Sério. Os dois casos que eu vi, elas decidiram... E teve algum problema para o bebê ou não? Não, para o bebê não, porque o bebê se desenvolve normal, o câncer está longe, ele não chega no útero. Tem problema, vai ser um órfão, mas fora isso, não é para a gravidez em si não, né? Tem problema para ela. Então, mas estupro existe, né? E aí o estupro é uma situação que, eventualmente, quando a mulher chega, aí geralmente tem centros de referência para quem é estuprado, que aí ela vai já procurando o aborto, né? Doutor, na banalização desse assunto, né, pelo mundo afora que está tendo, eu fico até impressionado de ouvir aí, né, da sua boca, que teve duas mães que quiseram levar a vida da criança adiante, deram a vida para eles em detrimento da sua. Né? E eu fico bobo de ver, né? Sim. Cara, existe, e é importante a gente saber também que é incomum, é muito pouco provável que a mulher queira tirar, mesmo quando pode. Aquelas que querem tirar, elas vão tirar, sendo legal ou não. Então, o fato de ser legal o aborto faz com que aquelas que vão tirar de qualquer forma consigam fazer com um médico habilitado.
Uhum. E aquelas onde é ilegal, elas vão fazer com a aborteira da esquina, que vai causar uma infecção, aí ela põe a vida dela em risco também. Então, uma coisa Usa que eu noto, remédios, né? remédio é muito pouco. Aqui no Brasil é muito difícil o remédio, né? Muito difícil de ter acesso. Então, é camelô, que aí eles vendem coisa Uhum. falsificada, geralmente não dá muito certo. Uhum. E mas aqui elas fazem colocando coisa para dentro, bota agulha de tricô, aí fura o útero, aí tem um monte de problema. É ruim, assim. A gente tinha sempre casos de Nossa. mulheres que tentaram aborto ilegal e estavam internadas por isso, na residência, né, no hospital, fiz no Clínicas de Porto Alegre. E tive casos já de pessoas próximas que fizeram aborto com a aborteira e chegam, e aí fica em coma, tudo. Teve um caso no ano que eu me mudei para cá, uma menina de 14 anos que morreu numa clínica de aborto clandestino. Então, do ponto de vista médico, eu acho que é melhor, se ela vai fazer de qualquer jeito, é melhor que faça com alguém que saiba fazer de uma forma limpa e organizada. Uhum. Porque é muito difícil ela fazer como contracepção, porque é muito doído para a mulher. É muito doído. Não é uma coisa que dá prazer. Ela fica. Aquelas que eu tenho pacientes que fizeram aborto e elas ficam culpadas pro resto da vida. Então elas sabem, não é fácil para a mulher. Por isso que eu não acredito que onde é legalizado, se legalizar, vai ser banalizado. Eu acho que não, tá? Eu acho que a única coisa que vai acontecer é nos primeiros meses vai subir as taxas porque aquelas que iam ilegal vão fazer legal. Mas elas não vão subir eternamente e não vai ser algo banalizado como o pessoal que é contra a legalização acredita. Isso eu acho. Eu também acho que eu não concordo com prender alguém que faz aborto. Eu acho que tem outros crimes no Brasil que a gente precisa prender mais, entende? Uhum. Eu acho que é questão de educação É e isso oferecer os métodos. você está falando agora, eu estou aqui vindo na minha cabeça que esses dias eu estava vendo um documentário do Brasil Paralelo, né, e que estava falando sobre a questão de educação, principalmente educação sexual, né, É, que eu acho que os temas que eles estão abordando nas escolas e direcionando como se fosse a grande educação sexual, eu acho que não é muito o que, por exemplo, eu estou é, aqui conversando com você agora sobre sim, DIU, sobre os sim, métodos que a pessoa deve usar exatamente. corretamente. Por que eu acho tão importante trazer uma menina de 13, 14 anos para cá, quando tu vê que ela começou a se arrumar mais, olhar para o namorado, em vez de xingar e fingir que nada está acontecendo, como um bom pai faz, Uhum. leva ela no médico. Porque quanto mais informação ela tiver, menos risco ela vai ter. Uhum. E esse risco é tanto de uma gravidez indesejada e, por consequência, diminui o risco dela querer fazer um aborto, Uhum. quanto tu diminui o risco dela pegar uma doença e acabar com as trompas dela e ficar infértil, e quando ela for com 30 e poucos tentar ter filho, ela descobre que ela não teve porque pegou uma infecção lá com 14, 17. Quando você fala assim, doutor, vem um pensamento na minha cabeça que esses dias eu estava defendendo a tese que o mundo está do jeito que está pela negligência, principalmente do homem, né? Sim. No direcionamento da sua família, no direcionamento da sua esposa, né? Eu acho muito de suma importância um homem tentar se instruir até em assuntos que geralmente são Ah, sim. tabus, né? Igual conversar, igual hoje eu fui comentar com um colega, hoje eu vou fazer uma live, cara. Essas lives estão sendo legais, o pessoal está gostando pra caramba. Um dia eu levo um policial, outro dia eu levo um cantor, hoje eu vou levar um ginecologista. Ginecologista? Ele olhou para mim e falou assim: ginecologista? O que você vai falar de ginecologista? Um cara que fala de política, não sei o quê, é por causa que eu acho que a gente tem que quebrar esses tabus. Por causa que, Exatamente. vamos defender o aborto. Por que você não defende a interação de um pai, né, no mundo feminino, para ele saber mais, igual pegar uma dica dessa, quer tirar os riscos da sua filha de uma infecção, uma gravidez indesejada, né, de um aborto, o que você tem que fazer?
a fazer um acompanhamento, Sim. né? Levar a sua filha, saber também, pesquisar um pouco mais, né? E parar com essa palhaçada, né? De igual você falou, né? O pai geralmente não gosta de saber que a vida sexual da filha está se iniciando. E você acabou de me falar um negócio que eu falei, cara, tá aí um negócio que eu não posso me prender. Aí que eu vejo machismo. Né? Aí tem é o machismo, machismo. exatamente. Esse que é o machismo. Né? E o conservador que se preza, ele não é machista. Né? Ele fica num bate-papo desse, de uma forma mais instruído, e já pensa numa atitude. Ué, quando minha filha, então, tiver isso que iniciando nesses atos aí que o doutor está deixando bem claro aqui, eu vou tentar uma maior participação, né? E assim, eu falei no pai porque eu tô falando com o pai. Mas as mães pensam muito parecido. A grande maioria das mães, elas tentam retardar o início da vida sexual da filha, não falando sobre o assunto. Quando é exatamente o contrário. Quanto mais a menina souber que tem doenças, quanto mais ela souber que existe o risco de gravidez, quanto mais ela souber o que o namorado dela pode falar para poder convencer ela, entendeu? Quando ela ainda não está pronta, quando ela ainda não tem vontade. Quanto mais ela conseguir ter esse tipo de informação, mais tarde ela começa a vida sexual dela. Então, a informação certa, não estou dizendo cartilha de como fazer com 7, 10 anos, né? Mas, tipo, quando tu vê, cara, que a menina, ou mesmo o guri, começou a pensar em alguma coisa, passou por puberdade, ela mudou o jeito, não tá mais brincando tanto de boneca, já tá começando a olhar, começou a querer se maquiar, se preocupou com depilação, com isso, aquilo. Essa menina tá ficando pronta. E quanto antes tu entrar com a informação certa, com a informação de qualidade, com a informação que não é aquilo, o que ela vai acabar? Ela vai entrar no YouTube de uma blogueira da idade dela que vai dizer, eu dei, não sei o que, foi bom, entende? Então ela tem que ter uma informação. Isso que eu estava falando na última live que eu fiz, né? Porque hoje eles estão sendo bombardeados de pessoas que têm muita autonomia, seguidores e não sei o quê nas redes sociais, mas não perde tempo, né? Não acha que não deve ter, não perde tempo para estudar em fontes seguras, ou se não prestar atenção num doutor que também tem canal nas redes sociais, tenta esclarecer. Sei como é que é. Isso eu acho bem importante, né? Porque senão daqui a pouco aí tu vai começar a seguir uma pessoa que pinta o cabelo uma vez por semana, de uma cor diferente, para ter mais like, ou então uma outra que acha que a 17 faz parte de tabuada. Não é entendi, agora que eu peguei aqui. Eu vi a postagem, é verdade. Por isso que eu acho que a gente tem que buscar informação de qualidade, uma informação franca, entendeu? E é muito difícil para mim, por exemplo, falar sem ser mal interpretado. Porque hoje em dia a polarização existe, né? E tu tentar não ficar tanto num polo e explicar alguma coisa diferente, às vezes tentam te empurrar para o lado contrário, quando não é assim. Então, quando eu falo, poxa, eu não sou a favor do aborto. Agora, eu acho que não vale a pena prender, então eu sou contra a criminalização, porque eu acho que essa pessoa não merece ser presa, entende? Porque ela já vai ser punida na consciência e tudo mais. E daqui a pouco, não, porque ele defende o aborto. Não é o caso, entende? E eu acho que essas pessoas que defendem, que lá na Argentina que fizeram aquelas coisas, não sei o quê, cara, aquilo, elas não têm nem noção do que é. Entendeu? Porque eu duvido muito que elas pelo estereótipo dos seguidores do movimento, você já vê que porque ela não sabe, ela não está defendendo as mulheres que realmente precisam abortar, que realmente sofrem com isso, que realmente vão presas. Ela está defendendo uma ideia. Uma quebra de lá que são capazes. Elas tem umas ali que tu vê que nem heterossexuais são para poder dizer que vão engravidar sem querer. Porque elas só vão engravidar se elas fizerem uma inseminação, entende? Aí mesmo assim elas defendem e fazem bandeira e não sei o quê. Então é uma coisa que não é, eu acho que é distorcida
dos dois lados, entende? Uhum. Não, Mas é essa parte, muito bom essa informação. essa parte de educação é fundamental, tá? Fundamental educar um adolescente quando ele começa. E os guri também, tá? Cara, uma das coisas que eu mais fazia no quartel era dar uma aula sobre contraceptivos para os soldados. Por quê? O cara entra com 18 anos lá e não sabe nada, eles não têm a menor noção. Então fica tudo nas costas da menina. Ela é obrigada a cuidar da pílula, ela é obrigada a saber que tem DIU, ela é obrigada, né? O homem, o pai do homem, ele não diz pro filho que ele tem responsabilidade na hora da contracepção. Ele só diz, se tu engravidar, tu vai assumir, tu vai acabar com a tua vida, porque que tu pensa? Quando o cara chega, engravidou a namorada, ele, porque tu é um bundão, porque eu te falei, porque tu não me ouve, porque era só usar camisinha. Agora, explicar como usa a pílula pro guri olhar, puta, o guri tá esquecendo, não tá tomando certo, entendeu? Explicar como é que existe DIU, isso ninguém faz, entende? Então, porque essa banalização, é que eu falo, essa banalização da educação sexual que está tendo hoje, doutor, é uma coisa que só tem prejudicado o sistema todo. E essa negligência do homem nesse assunto também é uma coisa que ajuda de forma alarmante, né? Imagina para um doutor chegar ali conversando com adultos, né? Porque 18 anos já é adulto. Né? Mas não parecem, né? Só está preocupado em transar. Ele não sabe de nada da mulher, nada. Não tem ideia nenhuma. Né? A minha aula explicava sobre o ciclo menstrual, como identificar período fértil, tudo, sabe? E eu dava essa aula, acho que eram 2 turmas no ano, então durante esses 5 anos eu dei aula para 10 turmas de 100, então foram em torno de 1.000 rapazes que eu consegui abordar, né? Mas isso era fundamental que fosse feito sempre, sabe? E era importante o problema é que quem domina a parte de educação sexual não pensa na educação sexual como ela deveria ser, né? Eles pensam em sexualizar e não em educar a sexualidade. Falou tudo, resumiu, foi cirúrgico agora. Eles pensam em sexualizar as crianças, né, doutor? Que é triste. E deixa eu te perguntar, você recebeu alguma mulher assim que procurou você primeiramente para falar que talvez não estava se identificando com o sexo dela e que ela não estava achando que era transexual ou coisa do tipo, ou já atendeu tipo assim, um homem que queria se consultar com você porque se achava mulher? Aconteceu com você isso ainda ou ainda não? Não. Primeiro que um homem se consultar com um ginecologista, mesmo que já tenha sido operado, não faz sentido, né? Porque ele não tem útero, não tem ovário, por mais que tenha aparência, ele não vai ter, a vagina não vai produzir as mesmas substâncias que a vagina da mulher produz, então ele não vai ter candidíase, ele vai ter doenças que eu nem sei o que podem ser. E ele vai ter próstata, e eu não sei tratar câncer de próstata, por exemplo. Então ele precisa de um urologista especialista em trans. Tá? E geralmente o médico que opera, né? Eu não sabia. O médico que faz a cirurgia de troca de sexo costuma fazer o acompanhamento posterior. Para mim era um cirurgião plástico. Não, o plástico bota o peito. Mas geralmente é o uro que faz a troca de sexo mesmo. Gente, eu não sabia, sério mesmo. No Clínicas tinha essa cirurgia, então eu já assisti algumas. E era a equipe da urologia que fazia. E nunca teve uma mulher que te procurou para falar, eu sou homem, doutor, eu sou homem. O que acontece, né? São pessoas numa quantidade muito baixa na sociedade. Então, Você acha que é porque do preconceito ainda? Não, porque uma coisa é a pessoa ser gay, outra é ela querer mudar de sexo. É radicalmente diferente, não tem nada igual, sabe? A parte de não se identificar com o sexo, ela tem CID, é considerado um transtorno psiquiátrico. E parte do tratamento é a cirurgia, tratamento hormonal e tudo mais.
eu participei lá quando eu passei no estágio da psiquiatria, eu participei das rodas de conversa de transexuais. Uhum. E aí tinha a parte dos homens que querem ser mulheres e daquelas mulheres que querem ser homens. E foi chocante demais para mim e causa uma empatia tremenda para a gente. Muito mais as mulheres que querem ser homem do que os homens que querem ser mulher. Porque os homens que querem ser mulher, pra gente, pra mim que sou homem, causa estranheza, né? Uhum. Pô, como é que o cara não quer, entendeu? Que absurdo, não sei o quê. Mas quando é o contrário, na roda onde falava das mulheres que queriam virar homem, me transmitiu uma empatia, me deu um sofrimento, eu vivi o sofrimento deles. Primeiro que todos usavam casaco, no calor. Novembro em Porto Alegre, um forno, todo mundo com casaco para esconder o seio. Eles sempre têm cara de menino novo, que ainda não tem barba. Então eles sofrem preconceito, geralmente a mulher é um pouco mais baixa do que o homem, não tem barba, então eles acham que são tratados como criança. Aqueles que já estão com hormônio, que já tem barba, eles sofrem... o sofrimento que eu vi lá era aquela coisa, cara, eles pensavam como eu, se vestiam como eu, queriam transar com as mulheres exatamente como eu, só que eles não tinham pênis. Então, eu senti o sofrimento, eu fiquei imaginando, cara, como deve ser para mim, com a minha cabeça, com o meu jeito de ser, não ter como transar, entende? Ou ter que transar de forma diferente, né? Ou, tipo, é como se o cara tivesse o pênis amputado. É isso que eu senti quando eu vi eles. Então, para mim, foi chocante demais, assim. Eles... É porque, deixa eu tirar uma dúvida, aproveitando sua deixa, é porque, tipo assim, os estímulos femininos são diferentes dos masculinos, não são? Ou eu estou falando alguma besteira? São. O estímulo da mulher é muito mais no envolvimento, na conversa, e as áreas erógenas são um pouquinho diferentes, e no homem é muito mais no visual, né? E outra coisa que eu queria tirar uma dúvida, já que você tocou no assunto, é que ontem eu estava vendo um vídeo que me mandaram da Tami, né, que é o grande símbolo aí do Brasil, de uma mulher que virou homem. Né? E pelo estereótipo que ela está hoje, ela deve ter tomado muito hormônio, feito tratamentos, ela já se automutilou, né, tirando seios e tudo mais. Então, esses hormônios aí, que a gente teve até parece que uma novela no Brasil, eu já estava aqui nos Estados Unidos nessa época, teve uma novela do Brasil que tratou desse assunto, que a pessoa queria, mas não queria falar com a família, não queria procurar um médico, então ela começou a procurar travesti, se eu não me engano, para introduzir silicone industrial, coisa do... Um negócio assim, tipo tomar remédio por conta dos outros. Sim. Você já viu algum caso desse? Explica um pouco também dessa questão hormonal, quando eles procuram tomar muitos hormônios. O que pode... Então, a parte hormonal, né, ela tem que ser feita por médico e endócrino, pelo médico especialista na área e endócrino, né? Porque não é tomar anabolizante, é modificar os hormônios para fazer com que tenha a carga hormonal do sexo inverso, né? Então, a mulher tem que tomar bloqueador de testosterona e mais estrógeno para fazer diminuir o engrossamento da voz e tudo mais, né? E quanto antes isso acontece, melhor o resultado. Então, se ela viu até os 22 anos como homem, a voz vai ficar a voz diferente. E a mulher, quando ela começa a tomar a testosterona, ela começa a ter a barba, começa a ter os pelos onde o homem tem. Mas não é qualquer forma de reposição. Eu nem sei fazer. Precisa ser um especialista na área para fazer, né? Para fazer de forma saudável. Isso não destrói, não, o doutor, o sistema imunológico, ou até mesmo a questão dos órgãos da pessoa, né? Os órgãos deve ser uma carga muito grande, né? Não é a mesma carga, tipo, é a carga que eu e tu temos de testosterona, é a carga que tu vai colocar, entendeu? Sério mesmo? Tu não vai botar mais. Tu não vai botar mais, tu vai fazer com que ela tenha um nível masculino. E o contrário, vai fazer com que tenha um nível feminino quando é do homem para mulher. O que vai destruir são as gônadas, né? Vai destruir o funcionamento do testículo e do ovário. Mas o resto do corpo...
Eu queria até aproveitar e recomendar aqui para vocês, pessoal. Eu vi um documentário muito bom, não sei se o senhor já viu também. É a questão do Brasil Paralelo. Eles têm um documentário, são 3 episódios. Um específico foi a da questão da sexualização das crianças e tudo mais. Se eu não me engano, rapaz, como é que é o nome? Eu sei que é Grandes Minorias, é o tema, né, desse documentário, mas não sei se é liberdade sexual, alguma coisa. Mas você procura lá. São Brasil Paralelo, Grandes Minorias, que tem os especialistas falando sobre esse assunto, também na questão filosófica. É muito interessante, eu gostei demais. Eu sou super fã deles, já sou membro do Brasil Paralelo há quase um ano, e eu sou muito fã dos documentários. Esse eu ainda não vi, está na minha lista. Mas muito bom, cara. É pequenininha, é coisa de 30 minutos. Tem a Campaiolo, né, que é a deputada. Ela fala, ela é especialista sobre esses temas, né? Muito bom mesmo. Me fala o que é endometriose, que eu quero saber. Eu sou leigo nisso aí, eu não sei. Sim. Eu quero saber se eu identificar, que agora eu quero ficar especialista. Tá. Aqui está a vagina, uretra, ânus, intestino, bexiga, ossinho do pubis, que algumas mulheres chamam de osso da perereca, tá? Aqui é o colo do útero. Por dentro da vagina chega no colo do útero. Dentro do útero tem esse rosado ali, tá vendo? Esse rosadinho é o endométrio. Esse tecido, ele menstrua. É ele que age com os hormônios quando a mulher começa a proliferar com o estímulo do estrogênio. Logo depois que ela menstrua, ele vai crescendo, como se estivesse crescendo a grama para receber o bebê. Quando o bebê vem, ele tem que estar grande, e aí o bebê consegue se implantar ali e ficar bem nutrido, ele fica bem vascularizado. Quando não acontece a gravidez, ele vai descamar todo, é como se estivesse cortando a grama, e ele vai menstruar. Então vai sair sangue, porque ele fica como se fosse uma ferida aberta, e vai sair pedaços desse tecido aqui também. O endométrio, ele tem 2 saídas. Uma é aqui pela vagina e a outra vai ser pela trompa, porque tem um buraquinho aqui que vai para a trompa. Então, uma pequena parte do sangue da menstruação, ele vai para a trompa também e ele cai dentro da barriga. Existe o risco de alguma dessas células conseguir sobreviver dentro da barriga. E isso se chama endometriose. O problema é que essa célula ela vai continuar fazendo o que ela sabe fazer. O que ela sabe fazer? Crescer e menstruar. Crescer e menstruar. E ela vai acabar menstruando onde ela estiver. Se ela estiver em cima da bexiga, ela vai menstruar aqui. Se ela estiver aqui no intestino, ela vai menstruar aqui. E ela começa a criar, aí o corpo reage, tenta bloquear, cria um nódulo. E esse nódulo pode causar dor. Se ele vem aqui nessa região, aqui no fundo da vagina, por exemplo, cada vez que entra o pênis na relação, bate naquele nódulo, vai doer pra caramba, ela vai ter dor na relação. Se tiver aqui na bexiga, ela pode, às vezes, ou urinar sangue, se for muito grave, ou ter irritação na bexiga, começa a ter como se fosse cistite toda hora. Se está no intestino, ela pode sangrar para evacuar. Se está no ovário, pode criar um cisto grande no ovário chamado endometrioma. E se está na trompa, ela vai perder a fertilidade, ela vai acabar distorcendo toda a trompa. A principal sintoma é muita cólica. Então, a mulher vai ter muita cólica e ela vai acabar acima do normal a cólica, né? Porque esse sangue fora do útero causa muita dor. Esse sangue dentro da barriga causa muita dor. E junto com essas cólicas, ela vai cada vez tendo mais doença, cada vez se espalha mais essas células ali por dentro da barriga, e aí ela vai acabar tendo umas doenças cada vez mais graves. Dores constantes, que antes era só na menstruação, pode ficar sempre. Dor na relação, ela não consegue mais ter relação porque dói sempre. Então, é uma doença bem grave, uma doença que ela, às vezes, tem poucos focos e muita dor, e outras, que são as mais azaradas, elas não sentem quase nada de dor e tem uma doença disseminada, que aí ela só vai descobrir quando não consegue engravidar. Caramba, porque eu vi muita pergunta aquele dia que a gente abriu as caixinhas de pergunta,
eles Foi o pediam segundo só... assunto, né? Não, foi muita gente falando no meu pelo menos, que eu recebi aí em média de umas 30, 35, 40 Sim. perguntas. Eu vou te falar que umas 20 eram sobre esse tipo de problema. Então, tá afligindo bastante as mulheres aí, né? Sim, porque quando as mulheres param de usar os hormônios e começam a menstruar mais, elas começam a ter mais chances de ter endometriose. Então, a doença da mulher moderna. A minha avó, que meu pai foi o caçula de 18, então ela era de 1914. Ela teve o Uhum. primeiro filho em 1928, com 14 anos, teve 18, até os 44, deu mais uns 3, 4 anos, entrou na menopausa. Ela passou a vida toda grávida ou amamentando, ela praticamente não menstruou na vida dela. Uhum. Já Pode hoje falar. em dia, a mulher vai ter um filho, 2. Uhum. Então, Não, como que ela é... usa métodos que o DIU de cobre, ou então não, tenta não usar nada, para melhorar alguns aspectos, aumenta um pouco a incidência. Claro que não são todas as mulheres que vão menstruar que vão ter isso, né? Mas nas mulheres Uhum. que têm problema para engravidar, 40% têm endometriose. E na população geral, se não me engano, é de 15 a 20% a incidência. E deixa eu te perguntar, qual é o tratamento, estão falando, e a minha irmã perguntou se quando é indicado cirurgia. Tá. O tratamento, quando é dor, quando ela não quer engravidar, né? O tratamento principal é bloquear a menstruação. Então, a gente vai colocar um DIU hormonal, a gente vai usar, eventualmente, uma pílula contínua, né? Nesses casos, às vezes, a gente tem que usar pílula, para fazer com que ela não menstrue mais. Existe um remédio, um comprimido específico, que faz com que reduza o tamanho da endometriose. E aí a gente usa ele tem estudo válido por 6 meses. Então a gente dá 6 meses desse remédio para reduzir o tamanho da doença e depois entra com um método que bloqueia a menstruação. Ela vai precisar de cirurgia em 2 situações. Quando ela tem um sintoma que incomoda muito, por exemplo, ela tem a dor na relação por causa de um nódulo, eu vou ter que tirar aquele nódulo. Ela está com problema no intestino, às vezes tem que tirar um pedaço do intestino para tirar essa doença. Na bexiga, pode ter que cauterizar, tirar foco e tal. E também quando ela quer engravidar. Quem quer engravidar e não consegue por causa da endometriose, a gente tem que entrar na cirurgia, entrar por vídeo e fazer uma limpa, tirar tudo que der para enxergar. Aí a gente aumenta muito as chances dela engravidar sem precisar de outros tratamentos, né? Depois da cirurgia, ela tem 3 meses para engravidar. Se não engravidar, ela tem que usar, bloquear de novo para não piorar a endometriose de novo e procurar uma clínica especializada da infertilização e tudo mais. Uhum. Alguma pergunta a mais, pessoal? Vocês mandaram alguma pergunta? Eu tive 2 perguntas só aqui dentro da minha caixinha. Vocês estão fazendo mais perguntas nos comentários, aí pode subir a pergunta e eu não consegui ler aqui para o doutor e esclarecer para vocês. Entendeu? E as 2 perguntas, antes que você me pergunte, doutor, foram de homens aí falando daquele assunto de trans. Então, você já esclareceu, não precisou fazer a pergunta. Endometriose causa aborto? Aborto não é tão comum. Não lembro agora qual é a estatística, mas é muito mais comum que ela não consiga engravidar do que ela perca. Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? Que aí a gente já vai encaminhando para o final aqui, né? Então, eu vou batendo um papo aqui para encaminhando para o final, mas vocês podem fazer pergunta que eu faço para o doutor. Então, doutor, eu queria agora só... só foi eu falar, já veio umas 5, 6. A especialidade dele é ginecologista. Qual o método mais indicado para não engravidar? Ele já falou, mas quer falar de novo? O método mais seguro é o implante, o Implanon, né? Mas todos os métodos de elongação, eles são ótimos, né? Todos aqueles que têm uma chance menor do que 1% de engravidar são excelentes. Então, o DIU de cobre, o DIU hormonal e o implante são esses, né? O consultório, doutor, onde que é? E para quem... Em Florianópolis. Aí em Florianópolis, mas
Fala agora, então, suas redes sociais para a galera te acompanhar. Tanto o seu canal no YouTube. Certo. Meu canal do YouTube é o Médico da Mulher. E o meu Instagram é @Dr. Diego de Marco. É só clicar aqui também que vai acabar caindo ali, né? E o meu consultório fica em Florianópolis, mas eu atendo consulta online. Agora no Brasil é permitido a telemedicina, né? Não sei como é que é nos Estados Unidos, mas aqui é permitido, então eu consigo fazer atendimentos online. Óbvio que tem doenças que só examinando, mas diversas outras doenças, ou às vezes uma segunda opinião, é perfeitamente possível de fazer pelo meio online, né? Atualmente, mais da metade das minhas consultas de retorno eu já faço por vídeo. A mulher vem na consulta, eu examino, colho os exames, depois, para mostrar os exames, ela não precisa sair de casa, pegar trânsito e tudo mais, ela já faz por vídeo e a gente já vê os exames. Eu consigo fazer receitas, tudo hoje por e-mail, que vale no Brasil inteiro. E aí eu queria, né, falar uma coisa que eu achei que a gente não falou ainda, cara. E agora eu vi, falaram sobre reposição hormonal. Antes de você dar só uma palhinha sobre qual a melhor reposição hormonal, tem algum, o que o Covid pode causar para a mulher? Que hoje eu achei assim engraçado, eu estava vendo um debate, né? E eles estavam falando sobre a questão que o Covid está sendo estudado porque está deixando muito homem broxa. Então, que diz que uma como é que eu posso dizer assim, uma das sequelas do vírus é tirar o libido do homem. Então, eu queria que você falasse aí se tem alguma sequela para a mulher, né? Se você viu algum estudo, se você ainda não teve no seu dia a dia nenhum assunto sobre isso. O Covid não é a minha área, né? Eu não trato Covid, exceto nas gestantes, que são meus pacientes que acabam pegando. Então, me falha, eu não estou tão atualizado para saber se tem cabimento essa história da libido e tudo mais. O que eu acho que acaba mais com a libido é a quarentena eterna. Isso aí deixa o cara sem conseguir trabalhar, deixa o cara deprimido, deixa o cara sem convivência, vai minando a parte mental tanto de homens quanto mulheres, e isso pode sim reduzir libido. A Covid, pelo menos eu tive e não senti nenhuma diferença na minha vida nesse ponto. Claro, enquanto eu estava mais doente não fiz nada, depois que passou, voltou a vida normal. E nas mulheres também, não vejo nada, não tem sequela. Nem em gestante? Nem em gestante, sabe? Gestante tem um problema, assim, que elas são muito... a gestação é um estágio que favorece a criação de coágulos, né? Então, ela favorece ter trombose, favorece embolia, favorece AVC. E o Covid também. Então, somam os dois fatores, então ela tem um risco muito alto, maior ainda de ter esses problemas. Mas isso vale para aquelas que vão ficar graves, que é em torno de 5%. Geralmente, as gestantes que vão ter problemas são as de maiores de 35 anos, aquelas que já tinham problema de coração, de pulmão antes, né, de engravidar, e aquelas que têm obesidade. Então, essas são as que têm que tomar mais cuidado, né? As outras jovens, que geralmente a gestante acaba engravidando jovem e saudável, né? Então, é menos provável que ela tenha. As que têm diabetes podem ter também problema. Mulher grávida, sobre a vacina. O que você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Nenhuma vacina foi estudada na gestante, tá? Nenhuma? Nenhuma foi estudada, não dá tempo. A vacina da gripe, que a gente já tem um tempo tomando, ela foi estudada na gestante? Na época, não. Hoje sim, porque desde a época se usa. Só que a vacina da gripe tem uma diferença grande. Quem mais morre com o vírus da gripe são as grávidas. É o alvo preferencial. Então, as grávidas morriam na nossa frente em 2009, na época da pandemia de H1N1. Então, foi um desespero e a gente tacou vacina sem saber, porque a probabilidade da vacina matar mais que a doença era quase zero. E se testou, então, foi a vacina mais rapidamente enviada para gestantes até hoje, né? Covid não, né? A chance da mulher morrer de Covid grávida é baixíssima, é a mesma chance da mulher adulta saudável. Então, a recomendação atual é de aguardar, né? E vacinar apenas aquelas que têm fator de risco, que seriam aquelas que têm as doenças, né? Que já seriam, ou então aquelas que trabalham em locais com muito coronavírus. Por exemplo, UTI, emergências, médicas, enfermeiras, pessoal de hospital, geralmente, teriam um benefício. Mesmo assim,
no formulário, na recomendação da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, diz que a gente é obrigado a informar a gestante de que não foi testada e que ela está sendo uma cobaia, né? Uhum. E deixa eu só te perguntar, você como médico, o que você acha dessa vacina do Covid? Está sendo testado no pessoal agora? Como é que é? Assim, foi testada num público saudável jovem, né? A vacina, a Coronavac, que é aquela que só funciona em metade dos casos, ela parece ser a mais segura, porque o método que foi usado para fabricar ela é um método que só se eles colocaram algum aditivo errado ali, mas a probabilidade de dar problema é muito baixa. Então, ela seria mais segura para esses grupos que não foram testados. Se eu fosse a minha esposa grávida, eu não daria em primeiro lugar, mas se ela quisesse, batesse o pé e quisesse tomar a vacina, aí eu daria a Coronavac em primeiro Coronavac. lugar, tá? A Pfizer tem tecnologia que nunca se testou nem em pessoas normais, então não dá para saber. A Moderna também e tal. E a da AstraZeneca, ela também é uma tecnologia mais antiga, de Oxford, né? Ela também é uma tecnologia mais antiga, um vírus, eu não lembro agora se ela é vírus atenuado, acho que é vírus, não é vírus atenuado. Ela é partícula viral. E a Coronavac é vírus inativado. Então, a AstraZeneca, teoricamente, também é segura, mas ela não foi muito bem avaliada em idosos, né? Que também é um grupo com imunidade mais baixa. Eu não gostaria que a minha gestante tomasse essa, né? Uhum. E Mas deixa eu só... eu evito eu evito de estimular as minhas gestantes a fazerem isso. Só aquelas que realmente querem. E eu digo, olha, na prática tu vai ser cobaia. Se tu quiser é ótimo, porque a gente precisa de cobaias, porque eu preciso daqui a 5 meses saber se é seguro ou não. Quanto mais gestantes se vacinarem, agora mais rápido eu vou saber se é seguro ou não, né? Uhum. Mas hoje, na prática, a mulher tem que saber que vai ser cobaia se for grávida e tomar, Uhum. né? Assim como os Uhum. muito idosos também estão sendo cobaias. Só que acho que eles não têm muito a perder. Com certeza. E só para a gente ir encaminhando para o final aqui, dá uma pincelada aí sobre reposição hormonal. Cara, Você tem algum essa... vídeo também? Esses temas que Não. você abordou agora, você tem algum vídeo específico desses que a gente abordou, que você lembra Sim, agora? Você tem algum sim. específico no seu canal do YouTube? Sim, eu tenho vídeos sobre os métodos, né? Sobre vários métodos contraceptivos, sobre pílula, eu tenho vídeo sobre como emendar cartela, como por que ela diminui a libido, tenho dicas para fazer com que ela melhore a eficácia, né? Tenho vídeos sobre DIU, sobre implante. Não sei se esses vídeos vão estar no YouTube ou se eles estão só no Instagram, porque algumas coisas eu não migrei totalmente para o YouTube. Uhum. Endometriose tem destaque no Instagram, não fiz ainda o vídeo, estou devendo esse vídeo. Só que como é um assunto extenso, o vídeo vai ficar longo, Uhum. aí eu faço tudo, né? Eu gravo, edito, publico, posto, crio hashtag, tudo sou eu que faço aqui. Então, Uhum. às vezes não consigo ser médico e fazer isso ao mesmo tempo. Uhum. E reposição hormonal? Reposição hormonal é um problema para mim, porque sabe que a gente tem a área da gente é muito grande, então eu imagino que mesmo na construção deve ter coisas que tu não gosta Não, de com fazer. certeza. E eu Uhum. não gosto de trabalhar com menopausa e reposição hormonal. Então, eu nunca me especializei nessa área. Geralmente, eu encaminho quando a paciente começa a ficar mais complicada de querer. Eu não acabo não me atualizando tão rápido quanto o ideal, porque não dá para ser bom em tudo, né? Então, eu faço obstetrícia, que é minha paixão, adoro fazer parto e tudo mais, e faço a parte de cirurgia ginecológica por vídeo, que é o que eu gosto também de fazer, na parte de gineco, Legal. né? Mas essa parte de reposição hormonal, o que eu posso falar é que é seguro, cada vez mais seguro. Existe um risco de problema cardíaco, mas tem que ver se ela se ela não tiver nada no coração. Acho que é um risco que vale a pena correr, porque a qualidade de vida vai melhorar muito. Então, às vezes, ela viveu mais 2 anos mas os últimos 20 ela viveu sofrendo. Entendeu? Aí quanto vale esses 2 depois de 70? É uma coisa que cada um tem que fazer sua conta, tá? Uhum. Quem teve câncer de mama não pode, né? Porque pode também, o hormônio geralmente é o fermento do câncer de mama. Mas aquelas que são saudáveis e começaram a ter sintomas, né?
não é qualquer mulher que entra na menopausa, né? Ela tem que ter o sintoma de calorão e tal. Aí o melhor tratamento vai ser a reposição de hormônio, pelo menos por 5 anos. Uhum. Quem Não, não show tem de bola. calorão, mas tem, por exemplo, secura vaginal e tudo mais, existem reposições locais que repõem hormônio só na vagina para ela voltar a ficar mais molhada, ficar com mais lubrificação. E isso aí é totalmente seguro, aí não tem muito estresse, não. Uhum. Não, show de bola. Eu sei, pessoal, que quando a gente abre para perguntas, vocês aí começaram a mandar perguntas e tudo mais, e isso é bom, porque aí já é uma deixa para eu fazer outro convite para o doutor, mais para frente um pouquinho, né? E aí a gente já sabe que tem que fazer, tipo assim, antes dele fazer a live, ficar uns 2, 3 dias fazendo caixinha de pergunta, fazendo mais postagens, né? Porque esses dias foi muito corrido para mim e para ele, então tinha hora que eu não ficava 6 horas sem pegar no celular, e aí não deu para fazer tantas postagens, mas eu prometo mesmo que a gente vai fazer, eu posso prometer não, né? Tem que fazer o convite, né? E o doutor aceita ou não. Né? Com Mas a certeza. gente, Não, vamos marcar com certeza outro dia. A gente não falou eu nada de acho legal. DSTs, e DST é uma coisa que interessa para homens e mulheres. Acho que é um assunto que a gente Isso. tem que abordar em algum momento, né? Identificar, né? E É bom para o homem é, também saber com identificar. certeza. E é o que eu falei, doutor, durante a live. Eu acho muito importante o homem interagir um pouco mais do universo feminino, esse universo que vale a pena, não esses de Sim. militância, né? Mas e Sim. sim esse mais técnico, que faz mesmo parte do cotidiano de todas as mulheres, né? E saúde é tudo, né? E o homem Sim. tem que saber mais, e esse é um canal aqui que a gente não fala, eu não falo, né? O meu canal eu falo mais de política e tudo mais, mas como eu estou fazendo essa série de debates aí, eu acho muito importante trazer pessoas assim de opiniões diferentes, de temas diferentes, que aí a gente vai esclarecer. A galera me segue porque gosta de política. Sim. Então, o cara que me segue por coisa de política, eu posso trazer uma live de outro assunto que vai ser, creio eu, muito agregador também, Sim. né? De que só falar de notícia política ou do meu dia a dia aqui na construção e na minha vida nos Estados Unidos. Então, eu quero te agradecer, né, primeiramente, aí, né, por você ter disponibilizado da sua hora, já é tarde aí no Brasil, ter ficado um pouco mais no seu consultório, né, da sua também clareza no falar, né, que foi muito bom. E quero deixar aí já o convite, e sempre que for possível a gente está publicando alguma coisa, ajudando aí nas suas publicações, já me predisponho aqui, tá bom? Certo. Muito obrigado. Agradeço o convite. Eu já estava te seguindo há um tempo e gosto da tua visão, gosto do teu jeito. Tem um jeito irreverente também de opinar e tudo mais. E fiquei surpreso quando tu me chamou no Instagram. Sério? É sério, eu não imaginava. Quando eu vi, nossa, o cara veio falar comigo. E porque não é comum homens virem falar comigo, muito menos convidar para uma live, né? Geralmente os meus seguidores são mulheres. E gosto muito de conversar, acho que é muito importante. Acho que aqui no meu canal, o meu público é muito feminino e tudo mais. Aqui a gente atinge um público um pouco diferente também do meu, e tu atinge um público um pouco diferente do teu, né? E então acho que agrega muito, acho que tem todo sentido a gente poder levar informações diferentes. É isso aí, tem que ter uma interatividade, cara. Tem muitas coisas ruins que aconteceram porque da internet, a gente tem que aí semear boas sementes, né? Para que tenha coisas boas também. Essa interatividade é muito boa, independente se você segue uma linha e eu sigo outra, né, nos nossos perfis. Mas eu acho maneiro porque eu estava vendo a questão de mulheres, você falou que 95% do seu público é mulher. Engraçado que eu falo de política, sou homem, falo do meu dia a dia, né? E tenho 55% do meu público é mulher. Ou seja, 45%. Eu acho. E aí eu falei, então, se 55% do meu público é mulher, o público é maior, então eu vou dar aí um presente, né? Que é uma live do universo delas. Pretendo fazer, pesquisar outros assuntos aí convenientes a elas e fazer também, mas
aí deixo aí como se fosse um presente, tá, mulheres? Para vocês, vocês merecem. Não, não somos machistas, temos macheza, é diferente. Tá bom, doutor? Tá Muito certo, cara. obrigado. Muito obrigado, viu? Fica com Deus, Deus abençoe sua família, Deus abençoe você também. Igualmente. Né? E que você continue aí com essa sua pegada nas redes sociais, que é muito importante. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Fica com Deus. Só queria falar uma coisinha aqui antes de terminar. As minhas lives, pessoal, são toda segunda, terça e quinta. Beleza? É o debate sem filtro. E aí eu trago pessoas aí de vários assuntos e vou abordando. Então, próxima segunda eu vou ter outra live. Espero vocês lá no Instagram. Obrigado, doutor. Show de bola. Vamos assistir. Tchau, tchau.